salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois é, uma satisfação, mais uma vez, nós temos a oportunidade de reiniciarmos essa nossa caminhada do estudo sobre o livro do Apocalipse. Espero que tenha sido uma oportunidade, esteja sendo uma oportunidade proveitosa, edificante, para que vocês possam melhorar ou ter uma visão diferenciada, aprofundada a respeito do livro do Apocalipse. Nós vamos agora adentrar no capítulo 15. Nós vimos no capítulo 14, que é o capítulo em que começa que é o momento do julgamento. O julgamento do juízo divino, aqui, né? O cordeiro que aparece nas nuvens. Vocês vão perceber que o livro do Apocalipse ele não tem uma sequência, digamos, uma sequência linear. Nós estamos nesses dois capítulos vendo aqui o desfecho final, mas nos capítulos seguintes nós vamos perceber que retoma algumas situações que é anterior ainda ao juízo final. Então, nós não vamos verificar essa linha do tempo bem determinada, bem definida, mas nós vamos, assim, em alguns momentos nós avançamos, nós vamos para o final, depois retrocedemos historicamente, e depois, lá no final, apenas o capítulo 22 é que, de fato, ele vai apresentar uma descrição definitiva do último momento da história, que seria a subida da igreja para Jerusalém do Alto. É interessante que esta etapa do juízo final se equipara à saída dos hebreus da escravidão do Egito. Nós sabemos ali no Antigo Testamento que os judeus, os hebreus ficaram escravizados no Egito durante 400 anos, e depois Moisés, juntamente com Arão, os dois juntos lideram a libertação do povo por meio do Mar Vermelho, atravessando o deserto. Interessante que quando Moisés, depois de atravessar o Mar Vermelho, lá no livro do Êxodo, ele canta um cântico novo, canta um cântico de vitória, de libertação, e assim celebra essa grande libertação. Nós somos o novo Israel, que, como os hebreus, estavam sob a tirania do faraó, que no nosso caso o faraó é o demônio. O pecado seria a subserviência. Nós somos subservientes por meio da fraqueza, por meio dos vícios. Nós estamos servindo à tirania do faraó. Então nós aqui vemos essa alusão, fazendo essa comparação entre as duas situações, as duas libertações. E assim como Moisés, após a travessia do Mar Vermelho, cantou, celebrou e dançou na presença de Deus em forma de agradecimento pela libertação do povo, da libertação da escravidão, agradecendo a Deus, aqueles que são libertos por Cristo, ou seja, Cristo é o novo Moisés, e nós, os redimidos, eles também entoam um cântico semelhante ao cântico de Moisés. Por isso, nós vamos agora, nesse capítulo 15, nós vamos nos deter um pouco sobre esta vitória, sobre esse cântico novo. Versículo 1. Vi ainda outro sinal grande e maravilhoso no céu, 7 anjos com 7 pragas. Porque aqui as 7 pragas aludem também àquelas pragas do Egito. Né? Esse capítulo 15, nós vamos fazer muitas referências ao livro do Êxodo, quando vocês devem se recordar que um pouco antes de Deus libertar o povo por meio do deserto, por meio do Mar Vermelho, conduzindo pelo deserto, antes Deus mandou 7 pragas também contra o faraó e contra os egípcios. E aqui ele está mencionando que antes dessa grande libertação, Deus jogaria
pragas também, semelhante como sinal do seu poder e de sua sentença contra os poderes hostis, os poderes que se opõem ao reino do Cordeiro. Então, esses 7 anjos, cada um deles carregam as 7 últimas pragas, que são as últimas sentenças divinas contra a maldade, contra os ímpios, contra toda obra de impiedade que está no mundo. Versículo 2. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Aqui, mais uma vez, nos remete ao Êxodo. No Êxodo era o mar vermelho. Aqui é um mar vítreo, ou seja, um mar transparente. Não é que seja de vidro, mas ele tem uma semelhança de vidro. Mas também ele tem como que de fogo. Interessante que o fogo ele também tem uma alusão da vermelhidão. Ele tem um caráter avermelhado. Então, mais uma vez, aqui alude à passagem do Mar Vermelho. E os que venceram a besta que seria o faraó, seria equivalente ao faraó, que seria também, como nós já vimos, a besta é o poder imperial, que representava o equivalente na época dos hebreus e de Moisés ao faraó. No caso, se a besta é o imperador, portanto, aqui ele alude também, ele equipara-se à figura do faraó, que era quem escravizava o povo de Israel. E sua imagem, vi também como que o mar de vidro misturado com fogo, e os que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome, 666, estavam de pé sobre o mar. Estavam de pé porque eram vencedores. Eles foram perseguidos pela besta, pelo dragão, eles foram martirizados, eles foram assassinados, mas eles estão de pé. Mais uma vez eu menciono o verbo, né, histemi, grego, que significa posto de pé, estar de pé, ou seja, aquele que foi prostrado foi posto novamente de pé, foi erguido e agora vive. Estes homens e mulheres que venceram a besta e o dragão estão de pé sobre o mar de vidro e seguravam cítaras de Deus, ou seja, eles eram como que o equivalente a uma multidão que cantava, que entoavam hinos de vitória, celebrando o nome de Deus. E, portanto, eles aclamavam juntamente como Moisés, que cantavam, na medida que atravessavam o Mar Vermelho, Moisés e os hebreus cantavam esse canto de libertação, né? Assim acontecerá também por ocasião daquele dia em que nós faremos a nossa migração, nosso processo, nossa caminhada de migração da condição de subserviência e de escravidão do pecado para a libertação da vida da graça. E a seguir, no versículo 3, o livro ele traz aqui o poema que é o cântico da libertação, o canto de transformação, o cântico que celebra a libertação dos que foram assinalados com o sinal do Cordeiro. E o canto expressa o seguinte: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, ó Rei das Nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, pois tuas justas decisões se tornaram manifestas. Então, esse breve cântico que estão contidos aqui nesses 2 versículos, o versículo 3 e 4, este cântico aqui celebra o reconhecimento que as nações haverão de fazer, de que todo o poder, toda a glória, toda a soberania, toda a majestade, por mais que a humanidade, por mais que os homens ímpios assegurem os seus domínios sobre a terra, e para que eles possam assegurar o seu domínio sobre a terra, oprimam as nações, oprimam o restante da humanidade, por mais que as nações, inclusive, se levantem uma contra as outras, mas chegará o momento em que todas essas nações, todos esses poderes, todas essas glórias serão ofuscadas diante da glória daquele que virá
como o novo Moisés, para poder conduzir através deste mar vítreo, esse mar de vidro, que tem também a cor de fogo, ou seja, avermelhado também como o mar vermelho. Jesus, como esse novo Moisés, irá liderar a multidão dos que acolheram a salvação, daqueles que foram marcados na fronte, ainda aludindo também ao livro do Êxodo. Nós lembramos também naquela ocasião que na Páscoa, na primeira Páscoa dos judeus, Deus mandou que Moisés, depois que eles sacrificassem o cordeiro, pegassem um pouco do sangue do cordeiro e eles assinalassem no topo da porta, nos umbrais das portas dos hebreus, para que o anjo exterminador pudesse separar as casas dos hebreus das casas dos egípcios. E assim, o anjo exterminador saiu devastando todas as casas dos egípcios, mas preservou os hebreus e suas casas. Então, todos aqueles que carregam na sua fronte o sinal do cordeiro, que é o sangue, o próprio sangue do cordeiro, que é ele mesmo, esse novo líder, esse novo libertador, maior ainda do que o próprio Moisés, e que lidera essa multidão de 144 mil, que é a totalidade dos remidos, dos redimidos, lidera em direção da terra prometida, que é a Jerusalém do Alto, uma Jerusalém gloriosa. Por isso que o cântico que o Cordeiro, e juntamente com os 144 mil cantavam, é um cântico de exaltação a Deus, mas também de exaltação das grandes maravilhas que o Senhor faz, as obras que ele realiza. E a maior de todas elas foi a obra de ter salvado a humanidade por meio do próprio sacrifício do seu próprio Filho. Então foi o sangue desse Cordeiro, e é esse mesmo Cordeiro que fazendo verter o seu sangue, fazendo com que esse sangue recaísse sobre a cabeça, sobre as frontes dos remidos, dos que não se prostituíram seguindo a besta e adorando a besta, nem acolheram a mensagem do dragão, mas que, sendo fiéis ao Cordeiro, são, portanto, dignos de caminharem através do mar rumo à libertação. Então, esse hino, ele versa, ele anuncia essa grande graça, que seria a graça da libertação, a graça que todos nós cristãos almejamos um dia obter por meio da perseverança de cada um de nós. Por fim, nós vamos agora nos versículos seguintes observar que haverá aplicação das 7 pragas. Assim como, mais uma vez eu volto a mencionar, assim como Deus fez Moisés, através de Moisés, operar as pragas, aquelas famosas pragas do Egito, aqui o anjo são 7 anjos que vão executar as 7 pragas, que seriam uma forma de penitenciar, de punir as nações ímpias e a parcela da humanidade que permaneceu na impiedade. No versículo 5 ele diz o seguinte: depois disso vi abrir-se no templo da tenda do testemunho que está no céu, e deles saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Então vamos entender o que é que significa isso aqui. No templo de Jerusalém havia o que se chamava de santuário. Ou seja, o templo ele era uma construção que haviam vários compartimentos. Havia, por exemplo, a parte mais externa, onde havia o altar, onde se queimavam as vítimas. Depois havia a parte mais interior, onde ficavam os homens. E um pouco mais para o interior havia o local onde tinha a parte mais sagrada, que seria o santuário, onde só quem podia entrar era o sumo sacerdote no grande dia da expiação, quando ele levava o sangue do sacrifício, o sangue do animal que foi sacrificado no altar. Ele levava esse sangue e sobre a bandeja que estava sobre a Arca da Aliança, essa bandeja se chamava propiciatório, o sumo sacerdote derramava aquele sangue e ele fazia uma oração de intercessão a Deus, pedindo a Deus que por aquele sangue derramado, daquele animal que foi sacrificado, que Deus seja propício ao clamor do perdão dos pecados de toda aquela multidão. Então, aqui o vidente está dizendo, João está dizendo,
que do santuário, ou seja, do altar da tenda, ou seja, deste espaço mais sagrado. Só que nesse caso aqui, este altar, este santuário, não é do templo de Jerusalém, o templo de baixo, mas é alusão ao templo, seria metafórica, né? Seria uma menção metafórica ao templo da Jerusalém gloriosa. Não é que no céu tenha um templo, né? Nós estamos falando aqui objetivamente de um espaço físico, de um espaço palpável, né? Aqui é uma alusão simbólica, porque se na terra o templo era o local onde Deus habitava sobre os homens, quando nós mencionamos no templo da igreja da Jerusalém do Alto, nós estamos mencionando que lá é o local onde de fato é propriamente Deus habita, é onde Deus acolhe a todos aqueles que estão destinados a conviver com Ele para sempre. Então, deste lugar sagrado, do Santo dos Santos, um anjo sai com as 7 pragas. Ele tinha um cinto, os anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro. O linho, ele é símbolo de... Ele tinha, tanto simbolizava, a roupa de linho simbolizava a roupa sacerdotal, que era de fato, era o tecido que se usava para poder fazer a veste sacerdotal, mas também o linho, ele representava a pureza. A pureza significa dizer que esses anjos eram anjos que não haviam se corrompido, diferentemente dos anjos que decaíram, que se rebelaram contra Deus. Esses anjos estão ligados, associados, são mensageiros do Altíssimo, são mensageiros de Deus, e eles carregam, eles têm um cinto de ouro, também com alusão sacerdotal, e eles estão eles carregam taças de ouro, cheias do furor do Deus que vive pelos séculos dos séculos. Então, digamos, a praga seria o derramamento desta taça, que seria a ira de Deus sobre todo o império, sobre todo o poder que se opôs ao poder de Cristo, ao poder e a pregação do Evangelho, ou a igreja, que perseguiu a igreja. Então, é o tempo, de fato, da punição e o tempo, de fato, em que Deus vem para sentenciar aqueles que opõem-se aos que foram salvos. Um dos 4 viventes que já foram mencionados, eles foram mencionados lá atrás também, um dos 4 viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de furor de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O templo se enchia de fumaça por causa da glória de Deus e do seu poder. Aqui também é uma alusão a uma imagem teofânica. Inclusive, também faça alusão também ao incenso que era queimado diante do santuário, diante da Arca da Aliança. Havia uma ininterrupta queima de incenso 24 horas por dia, todos os dias do ano, dentro do templo. Então pode ser que aqui também faça alusão, essa fumaça faz alusão também ao aspecto da adoração a Deus, né? Uma adoração mais perfeita, mais plena, a glória de Deus que está no santuário do alto, né? De modo que ninguém podia entrar no templo. Mais uma vez, esse templo não é o templo de Jerusalém, mas é o templo do alto, a glória do alto, da Jerusalém do alto, até que estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Pronto, aqui, como vocês perceberam, nós concluímos o capítulo 15, a temática e a aplicação das 7 pragas serão desenvolvidas no capítulo 16, mais uma vez que o capítulo 16 é um capítulo mais longo e não daria, nós não temos espaço para caber dentro de meia hora, da aula de meia hora, a meditação e análise dos 2 capítulos. Nós vamos hoje, excepcionalmente, terminar um pouco antes do previsto, por causa da brevidade do capítulo 15. Mas aqui, eu gostaria, para concluir, só para poder fechar aqui esse nosso exame, essa nossa análise deste capítulo 15, nós podemos perceber aqui a beleza artística da composição da obra que nós chamamos de Apocalipse. É encantador ver esse diálogo que João faz com o livro do Êxodo. De vez em quando nós vamos percebendo que o livro do Apocalipse ele vai se remetendo
a acontecimentos históricos ou situações históricas que aconteceram, que são descritas lá no Antigo Testamento. É como se ele colocasse paralelamente a situação do presente, ou seja, o que está para acontecer com relação à igreja, comparando com aquilo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez no Antigo Testamento para poder libertar e para poder salvar o seu povo. Aqui é uma forma muito hábil, muito artística que o autor tem para poder fazer com que o povo tenha compreensão de que aquilo que está para acontecer, de forma indireta, já foi anunciada de antemão por aquilo que foi registrado nos livros do Antigo Testamento, de modo que o Novo Testamento é a concretização, é a realização plena daquilo que, de forma indireta, foi realizado por Deus lá no Antigo Testamento. Então, esse trabalho, essa conexão, esse diálogo que o livro do Apocalipse faz com os eventos históricos, os eventos libertadores, os eventos salvíficos de Deus lá do Antigo Testamento, de modo que, assim, essa vinculação, essa ligação dos dois acontecimentos mostra a beleza e a unidade da revelação divina. Nós vamos encerrar essa nossa aula por hoje. Na próxima aula, nós vamos prosseguir com o capítulo 16, que é o desenvolvimento, o desenrolar do acontecimento, que seria o derramamento dessas 7 taças. Como eu mencionei para vocês, já falei para vocês, não daria para que a gente possa ainda nesse vídeo fazer a explanação, a explicação do capítulo 16, então nós vamos hoje concluir de forma antecipada esse nosso estudo. Nós nos encontraremos na próxima aula, com a graça de Deus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.